A discussão sobre a figura da mulher na sociedade islâmica é de suma necessidade nos dias de hoje, uma vez que as mulheres vêm cada vez mais conquistando seu espaço na sociedade mundial atual. Contudo, na sociedade islâmica, isso acontece de forma um pouco diferente das outras partes do mundo, por conta da sua religião, moral e costumes. Eles possuem diversos preconceitos e desigualdades que veremos aqui no podcast. As questões relacionadas aos direitos das mulheres são agravadas pelas dificuldades que as mulheres encontram no islamismo, que tem uma cultura extremamente patriarcal, na qual a mulher é geralmente caracterizada por estereótipos. E aí a gente tem como objetivo desse trabalho ampliar o debate sobre essa temática, apresentar a história da mulher islâmica juntamente com seus preconceitos, suas lutas, o seu papel e, claro, suas conquistas também. Daremos ênfase em pontos primordiais para que haja uma contribuição social acerca da temática, gerando levantamentos e reflexões para o enfrentamento desta problemática, que é presente e possui seus reflexos na sociedade islâmica e também em muitas outras, como no próprio Brasil. A escolha da temática da figura da mulher na sociedade islâmica ocorreu pela necessidade de ampliar algo que é muito pouco debatido ainda, além, claro, da sua importância e da sua relevância para a sociedade mundial. Visto que a diversidade cultural e o feminismo presente em cada cultura são princípios que em muitos lugares do planeta estão comprometidos e necessitam de reforma em suas estruturas, para que desta forma haja ampliação de direitos fundamentais e a chegada destes direitos a todos de sua população. Como a Júlia e a Isabela falaram, é importantíssimo debater o papel da mulher na sociedade islâmica. Portanto, vamos voltar na linha do tempo e fazer uma análise histórica. Preparados? Primeiramente, destaca-se o fato da religião muçulmana se originar a partir da influência de crenças e costumes de tribos que residiam na região do Oriente Médio. Já nessa época, as mulheres eram vistas como inferiores em relação aos homens. Elas restringiam-se apenas a realizar tarefas domésticas e criar os filhos. Antigamente, nas tribos, também era comum a prática do infanticídio. Meninas eram enterradas vivas ao nascerem. Ter uma filha mulher era considerado uma desonra e aceitá-la era vista como um ato de bondade concedido pelo patriarca. Eu sei que é chocante para alguns ouvir isso. Vocês já devem ter notado as vestimentas usadas pelas mulheres muçulmanas, como o véu e a burca. Se não, vamos conhecer agora sua história de origem. O uso do véu já era comum desde o século VII. Entretanto, seu uso inicialmente era visto como um sinônimo de riqueza e status. A elite feminina era obrigada a utilizá-la, enquanto seu uso era proibido pelas mulheres pobres e escravas. Posteriormente, o uso desse tipo de vestimenta passou a ser obrigatório para todas as mulheres que seguissem a religião, pois, segundo o Alcorão, as mulheres deviam usar vestimentas decentes para preservar sua dignidade e pureza. As mulheres muçulmanas também não tinham o direito de escolher com quem se casar inicialmente, e eram obrigadas a aceitar a poligamia. Deviam ser fiéis aos seus maridos, proporcionando-lhes conforto e satisfação. Bom, ao longo dos séculos ocorreram muitas mudanças em relação ao direito das mulheres. Como, por exemplo, foram concedidos a elas o direito de ter propriedades próprias, acesso à herança, à educação, escolher com quem se casar e, se necessário, se divorciar. As punições em casos religiosos passaram a ser menos severas. Prisão e açoitamento se tornaram alternativas ao invés da execução. Entretanto, os homens ainda possuíam direitos superiores, podendo punir as mulheres quando bem entendessem. Assim, analisando a nossa linha do tempo, conclui-se que ocorreu uma evolução em termos de concessão de direitos às mulheres islâmicas. Mas ainda destaca-se que o homem é visto como uma figura superior. Em termos atuais, há muitas ideologias e ideais de grupos extremistas que querem reduzir os direitos das mulheres muçulmanas, como é o caso do grupo Talibã, que tem controle atualmente sobre a região do Afeganistão. Como já abordamos a análise histórica da figura feminina na sociedade islâmica, vamos ver um pouco das consequências. E a visão que se tem do Islã, do lado ocidental, é manchada por estereótipos e preconceitos. Claro que sim, a conjuntura vivida pela mulher em uma sociedade islâmica por muito tempo foi de inferioridade,
provocada por um sistema patriarcal que utiliza da interpretação e leitura da fé para legitimar ações de dominação, exclusão e violência contra as mulheres. Ainda que com o passar do tempo as mulheres conquistaram alguns direitos, como por exemplo o poder de voto, a escolha do próprio marido, fazer uso do anticoncepcional, ter direito ao prazer, à herança, ao divórcio, dentre muitos outros, com a religião islâmica também surgiram alguns extremistas e grupos radicais, como o Talibã. Esse grupo, que impõe uma interpretação severa e radical da lei islâmica, assumiu recentemente o controle político do Afeganistão, onde 99,7% da população é islâmica. Com o Talibã no poder, o direito de muitas mulheres foi restringido novamente, como conta uma delas, e em seu relato, ela diz que há muitas restrições agora, que quando ela sai, ela precisa usar a burca, que é o traje que cobre completamente o corpo da mulher, com uma treliça estreita à altura dos olhos, e tudo isso por ordem do Talibã. E além disso, um homem também precisa acompanhar a mulher nas suas saídas. Então, dessa fórmula, o vínculo com o colonizador ainda se perpetua nos dias de hoje, trazendo heranças imperialistas, o que ainda faz presente os estigmas que distorcem valores e preceitos verdadeiros acerca da religião e da mulher imersa nela. Esses pontos acarretam a intolerância e, consequentemente, na opressão de mulheres, as colocando na condição de oprimida e vitimizada por sua religião, quando a intolerância religiosa as silencia cada vez mais. Esse preconceito nega que elas tenham uma consciência própria, liberdade de escolha e autonomia. Ao falar de leis e artigos sobre o papel da mulher na sociedade islâmica, destaca-se que os muçulmanos aplicam a Sharia, que seria a lei islâmica. Você deve estar se perguntando, o que é Sharia e quem a segue? Bom, a resposta é bem simples. A Sharia é derivada do Alcorão e do Hadith. Contém um código religioso, moral e político, onde está escrito os atos do profeta Maomé. Apesar de fazer parte da fé islâmica, a Sharia tem sua aplicação discutida entre os muçulmanos conservadores e liberais. Há um versículo do Alcorão intitulado As Mulheres, onde é determinado como os homens são superiores às mulheres, que são vistas como frágeis e devem ser leais ao marido, tendo graves consequências aquelas que os desrespeitarem. Sendo assim, em termos legislativos, os países islâmicos se baseiam na cultura, costumes e religião muçulmana como dispositivos legais. Desta forma, a breve conclusão que tiramos até o atual andamento do trabalho reside na observação da predominância da cultura patriarcal na sociedade islâmica. Todas as dificuldades enfrentadas pelas mulheres dentro desse espaço cultural residem na construção de um pensamento onde a figura feminina é rebaixada à vontade dos homens de seu meio, criando diversos tipos de estereótipos. Estes, como foi dito, utilizam da interpretação e leitura da fé para legitimar ações de dominações, exclusões e violência contra as mulheres, dificultando que essas possam tomar suas próprias decisões e evoluírem na sociedade islâmica, mesmo que essas já tenham conquistado algum espaço ao longo dos anos.